desde já uma boa noite a todos aqueles que nos ouvem, sabendo que este momento é um momento sempre muito especial. Um abraço muito forte a todos e um abraço especial ao nosso irmão Alberto, que ainda na quarta-feira passada estava aqui connosco e já está tão longe, mas estando perto também. Um abraço muito forte para ele. E vamos ler então a carta aos Colossenses, capítulo 4, e tem sido a carta que nós temos estado a estudar, e vamos ler o capítulo 4, em que nos diz assim a palavra de Deus: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e cuidado aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria, para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conserve no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que se passa por aqui. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim têm sido de consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, serve de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação do meu punho, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. E foi a leitura da palavra de Deus. Vamos então passar ao nosso irmão Carlos, e depois um irmão que tenha o desejo de partilhar connosco um pensamento, esteja à vontade. Ao retomarmos o nosso estudo na carta aos Colossenses, no capítulo 4 e versículo 14, apesar de eu não estar presente aí convosco, no entanto, não posso deixar de vos mandar daqui um abraço, e também a todos aqueles que nos acompanham pela internet. E eu gostaria de começar por ler-vos Colossenses 4,14, que diz: Saúdo-vos Lucas, o médico amado. Ainda vos quero falar de Lucas, o único autor conhecido de um livro da Bíblia que não era judeu. Que privilégio lhe foi concedido ao ombrear nas Escrituras com autênticos gigantes na fé. É claro que a sua consagração ao Senhor foi premiada com tal privilégio. Pensa agora no seguinte: quanto poderemos estar nós a perder em privilégios que Deus nos quer conceder por sermos negligentes, por não sermos consagrados, por não estarmos focados no Senhor e na sua vontade? Na semana passada falámos no EJC em improváveis. Ora, Lucas foi um improvável, sem dúvida alguma. E o que é que nós aprendemos ali com ele? Que é o Senhor que nos pode tornar improváveis. Tu não imaginas certamente como o Senhor te pode usar de uma forma que nunca te passou pela cabeça, como Ele te pode usar da forma mais improvável. Porém, nota que é Ele, o nosso Senhor, que torna tal possível, tornar-te, a ti e a mim, em improváveis. Se não vires mais nada de improvável em Lucas, pelo menos poderás ver quão improvável ele foi, não sendo judeu, ao escrever 2 livros da Bíblia, um deles sobre o Senhor Jesus Cristo como ministro da circuncisão, quando todos os outros escritores conhecidos eram judeus. Que privilégio de facto Deus lhe concedeu. Lucas era gentio, pois Paulo contrasta-o com os anteriores citados aqui nesta carta, no capítulo 4, que eram da circuncisão, ou seja, que eram judeus. Paulo destacou que somente Lucas estava com ele quando também escreveu a sua última carta da sua vida, a segunda carta a Timóteo. Como não se sabe se Timóteo conseguiu chegar a tempo antes de Paulo ser martirizado, Lucas foi talvez, muito provavelmente, o único a acompanhá-lo nos seus últimos instantes de vida aqui neste mundo. Paulo disse a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 21, procura vir antes do inverno, disse ele a Timóteo. Porém, nós não sabemos se Timóteo terá conseguido chegar a tempo e de o ter visto, pois a Bíblia não nos fala disso. Por isso,
A única coisa certa que nós temos claramente revelada nas Escrituras é que o apóstolo Paulo, nos últimos momentos da sua vida, apenas tinha Lucas ao seu lado, pois ele diz no capítulo 4 e no versículo 11, só Lucas está comigo. Que privilégio Lucas ter estado com Paulo até ao fim da sua peregrinação neste mundo. Nesta relação vem-me à mente outro privilegiado, Eliseu, o último a estar com Elias antes da partida deste mundo. Claramente este privilégio foi retirado a outros, vemos ali na passagem de Elias e Eliseu, pois Deus quis que estes ficassem sós antes da partida de Elias. Porém Lucas desfrutou de um privilégio semelhante ao ter ficado com Paulo até ao fim. Consagremos ao Senhor e à sua obra apaixonadamente e Ele nos surpreenderá, certo, com acontecimentos improváveis na nossa experiência. Acontecimentos marcantes, únicos, que só acontecem àqueles que andam perto de Deus. Que o Senhor nos ajude. Amém. Já com os irmãos um pequeno pensamento também acerca da mesma passagem e é motivo de nós darmos graças ao nosso Deus, porque Paulo teve o privilégio de ter Lucas até o fim. Mas depois temos alguém que nesta mesma passagem o apóstolo fala: saúda-vos Lucas, médico amado, e Demas. Eu queria vos falar um pouco acerca de Demas. E Demas é o reflexo cada vez mais de que o nosso foco tem que estar no Senhor e não nas pessoas, e não nas pessoas que nos rodeiam. A nossa expectativa tem que estar no Senhor e não nos outros. Se a expectativa do apóstolo Paulo estivesse àqueles que o rodeassem, ele certamente teria abandonado o ministério, porque Demas o abandonou. E claro que eu não vou dizer que o apóstolo Paulo não ficou triste, provavelmente. Eu não irei dizer porque será que o apóstolo Paulo perguntou-lhe. O apóstolo Paulo sabia o porquê que Demas o abandonou. E nesta vida é assim, Demas é alguém de que começou bem e acabou mal. E que o Senhor nos ajude, irmãos, porque nós podemos estar bem hoje e amanhã podemos acabar mal. Só mesmo pela graça de Deus, só o facto de nós estarmos perto de Deus é que faz a diferença. Não é o facto de eu estar perto de outros, porque às vezes caímos nesse erro. Às vezes pensamos que o facto de estarmos perto dos outros é que nos mantém firmes. Demas estava ao pé do apóstolo Paulo, mas o problema dele é que ele não estava perto de Deus o suficiente para acabar bem. Ele estava ao pé de um grande homem, que foi o apóstolo Paulo, um homem de Deus em que dedicou a sua vida e combateu até ao fim e cumpriu a sua carreira. Temos Lucas, por sua vez, que conseguiu estar perto de Deus. Quem fez a diferença na vida de Lucas não foi o apóstolo Paulo, mas sim Deus. Se fosse o apóstolo Paulo, faria diferença também na vida de Demas, mas não. Demas começou bem e acabou mal. Demas não deixou de ser cooperador do apóstolo Paulo durante a sua jornada. Ele esteve ali também. Ele viu milagres acontecerem, provavelmente. Ele viu as batalhas que o apóstolo Paulo teve. Ele viu, de facto, o sofrimento. Ele esteve ali ao seu lado. Mas isso não fez diferença. Isso não fez a diferença. Nós podemos estar aqui ao domingo, nós podemos estar no IJC, nós podemos andar envolvidos nas várias atividades e nós podemos fazer tudo isso. Mas se nós não tivermos o compromisso e tivermos o desejo de estar mais perto de Deus, de conseguir ouvir a voz de Deus, muitas das vezes temos dificuldade em conseguir ouvir Deus. E o apóstolo Paulo ele fala acerca de porquê que Demas o abandonou. Porque ele abraçou, e nós podemos ler na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, e nós lemos isto no capítulo 4, quando o apóstolo fala acerca de Demas, e ele diz isto. No versículo 10, porque Demas me desamparou amando o presente século. Porque Demas me desamparou e amando o presente século. O grande problema de Demas é que ele não tinha o coração dele a 100% entregue ao Senhor. Ele não tinha uma vida consagrada ao Senhor de tal maneira que ele pudesse abdicar daquilo que o mundo lhe pudesse oferecer. E ele deixou-se envolver.
como todos nós nos podemos deixar envolver, como todos nós, de repente, podemos deixar de estar, podemos deixar de servir, amando o presente século. O apóstolo Paulo, antes disso, quando ele fala aqui acerca desta questão, no capítulo 4 ainda, ele diz assim, e vamos ler no versículo 1, ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofras aflições, faz a boa obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É importante a sobriedade, irmãos. Muitas das vezes nós queremos agir ou desculpamos-nos e queremos agir como a ovelha perdida. Mas não, muitas das vezes não somos a ovelha perdida, somos o filho pródigo. E existe uma grande diferença entre a ovelha perdida e o filho pródigo. Demas, certamente, ele sabia o caminho de volta. Ele agiu como o filho pródigo. Quantas vezes nós ouvimos: pois é, mas falta de amor, porque ele foi uma ovelha perdida e vocês não vão em busca. Eu acredito que o apóstolo Paulo, e ele fala aqui, de facto, no que originou para que Demas se afastasse. Foi ele amar o presente século. Ele não mandou ninguém, ele não diz para que alguém fosse atrás dele, para que alguém o fosse buscar. Ele sabia o caminho de volta. Foi uma decisão pessoal. A nossa vida, constantemente e todos os dias, é uma vida de decisões. E a minha pergunta é esta: todas as decisões aproximam-nos ou afastam-nos de Deus? Ainda esta semana, e eu falava com alguém e estávamos a falar acerca de alguns assuntos, e este irmão falava-me de alguém que tomou uma decisão que irá mexer com várias áreas na vida dele, de várias áreas na vida do casal. E a pergunta é sempre esta: essa decisão irá aproximar-nos ou irá afastar-nos de Deus? Quanto mais decisões nós tomarmos que nos afastem de Deus, mais nós estamos propícios, de facto, a abraçarmos este mundo. Porque este mundo é apelativo e já é da nossa natureza nós afastarmos-nos de Deus. É mais fácil porque é a nossa velha carne. A nossa velha carne apela-nos para afastar-nos de Deus. Nós não precisamos de ser ensinados a afastar-nos de Deus, mas nós precisamos de ser ensinados a aproximar-nos de Deus. Então temos que estar no sítio certo. Se não estivermos no sítio certo, iremos estar certamente no sítio errado. Nós às vezes temos uma dificuldade enorme e é preciso que, quando o apóstolo Paulo diz assim, devemos ser sóbrios em todas as coisas. A nossa sobriedade não deve ser só numas. Isso dá-nos e chama-nos a atenção para quê? Todas as decisões devemos tomá-las sobriamente. E nós não devemos tomar uma decisão. Quem toma uma decisão assim, de ânimo leve, é alguém que não é sóbrio. Geralmente um bêbado toma decisões assim. Alguém que está embriagado não pensa duas vezes. Alguém que está embriagado acelera a fundo sem saber se a estrada está propícia a isso ou não. Alguém que está embriagado mergulha para qualquer sítio, porque não está sóbrio. E se o apóstolo Paulo diz, e se a palavra de Deus é a palavra de Deus que o diz, através do apóstolo Paulo, que devemos ser sóbrios em todas as coisas, então todas as coisas devemos ter a sobriedade de pôr aos pés do Senhor. Para de facto sabermos se é por aí. A grande diferença, irmãos, é que, agindo como o filho pródigo, é alguém que não quer ser carregado. Demas não queria ser carregado. É alguém que pensa que não precisa dos outros. O filho pródigo foi assim que agiu. Uma ovelha perdida não pensa assim. Alguém que está perdido quer socorro, quer salvação, procura algo de referência para poder voltar ao seu aprisco. Mas o filho pródigo não. Então temos de ter cuidado, irmãos, para não agirmos como o filho pródigo. De nós próprios, senhores do nosso nariz, querermos tomar nas mãos o nosso caminho e pôr Deus de lado. E não querermos a ajuda de ninguém. Podemos agir assim, todos nós. Todos nós somos potenciais filhos pródigos. Então temos que estar sóbrios. O filho pródigo é alguém que procura
os seus próprios interesses, os seus próprios prazeres. E a própria palavra de Deus diz isso em Provérbios. Alguém que se afasta é alguém que procura os seus próprios prazeres, os seus próprios interesses. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. A ovelha perdida, quando ela dá conta, está sozinha. Ela não procura isso. Temos de ter cuidado também, irmãos, de alguém que não quer ter um compromisso. Muitas das vezes o que nos faz afastar é nós não querermos ter compromissos. Nós não queremos ter um compromisso mais... Queremos só ouvir, queremos só receber, mas não queremos ter um compromisso de servos. O Senhor chama-nos a servir. O Senhor não nos chama só para nós sermos servidos, mas para servir. Ele foi o maior exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para servir e não para ser servido. Alguém que haja como o filho pródigo é alguém que sabe muito bem o caminho de volta. O filho pródigo sabia o caminho de volta e ele voltou. E qual foi a grande lição? É que o seu pai estava de braços abertos. Assim como um pai está de braços abertos para receber uma ovelha perdida, ir buscá-la, também tem que ter os braços abertos para receber um filho pródigo. E irmãos, que de facto que a nossa motivação e a nossa sobriedade seja percebermos se estamos alinhados, se não há nenhuma falha em nós, porque se houver, isso vai mexer com todos. O filho pródigo mexeu com todos. Mexeu com o pai, mexeu com o irmão, mexeu com toda a família. E acredito que Demas também deve ter mexido com o apóstolo Paulo. E que o apóstolo Paulo sofreu com a sua perda. Mas ele não fez nada, porque foi uma decisão pessoal dele. Ele tomou essa decisão. O nosso Senhor Jesus Cristo apresentou a salvação àquele jovem rico. E ele tomou a sua decisão. Ele decidiu deixar e saiu do pé do Senhor Jesus Cristo triste. Nunca ninguém tinha saído triste, mas ele saiu triste porquê? Porque ele não aceitou, não recebeu. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a receber a palavra do Senhor com sobriedade e a podermos perceber, de facto, que este é só há um caminho. Não vale a pena a gente andar aqui às voltas e não vale a pena nós tentarmos beber doutrinas humanas, de sabedoria humana, como o apóstolo Paulo fala aqui, que servem de desculpa para os nossos próprios interesses e deixemos a palavra de Deus de lado. Ainda no sábado, eu acho que quarta-feira não houve estudo, mas houve alguém que deve ter ouvido a reunião de homens, que foi o silêncio de Adão. E eu, pessoalmente, as minhas orelhas ficaram quentes quando o irmão Alberto tocou em alguns assuntos que têm a ver com a palavra de Deus, muito incisivos. E a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus é constrange. A palavra de Deus consegue penetrar onde mais ninguém consegue penetrar. Que o Senhor nos ajude para que a palavra de Deus possa mudar os nossos corações. Em primeiro lugar, os nossos corações. Demas não quis, tomou uma decisão na vida dele, mas houve outros que ficaram ali. E Lucas foi um deles. Que o Senhor assim nos ajude, irmãos, e possamos ter a certeza absoluta que o Senhor está no controle e Ele não abandona os seus. É preciso que façamos a sua vontade. Eu só quero partilhar um pensamento convosco e eu, como sou alentejano, um bocadito atrasado, mas ainda não é no 14, mas ainda é no 13. Embora no 14 há um pensamento que é de facto fantástico. Nós sabemos que Paulo orou devido a um espinho na carne, um problema de saúde que ele tinha, que se pensa que tenha a ver com a visão, em que ele diz que orou 3 vezes ao Senhor para que o Senhor o livrasse desse espinho, e o Senhor lhe respondeu que a minha graça te basta. Portanto, não lhe tirou o problema, mas deu-lhe um médico. E, portanto, durante toda a sua vida, ele teve um médico sempre com ele. Portanto, por vezes, Deus não nos responde às orações conforme nós queremos, mas não significa que o Senhor não responda, não significa que o Senhor não esteja atento e que não esteja a cuidar. Portanto, não tirou o espinho, não tirou a doença, mas deu-lhe um médico, que esteve sempre com ele até ao fim. Mas eu queria partilhar convosco um pensamento que tem a ver ainda com o 13 e com o zelo. Ser zeloso. Nós lemos no versículo 13 que Epáfras, o apóstolo Paulo diz que ele próprio dá testemunho do zelo
que Epáfras tinha para com os crentes em Colossos, mas não só, também em Laodiceia e Herápolis. Portanto, e nós já falámos alguma coisa e muita coisa acerca deste aspecto de Epáfras ser zeloso. E o zelo de Epáfras para com estes irmãos, ou seja, para com a igreja, o objetivo dele, o que ele queria era que a igreja andasse bem, estivesse bem. A sua preocupação era que a igreja em Colossos e nos diversos lugares, ela crescesse espiritualmente, ela de facto pudesse crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. E Epáfras, uma pessoa que é zelosa, é uma pessoa que é disponível para fazer. Evidentemente, Epáfras, com certeza, uma vez que estava com Paulo, manifestava essa preocupação a Paulo, essa preocupação em relação ao estado, de facto, da igreja, e estava disponível para ir onde fosse, seja a Colossos, fosse onde fosse, para poder ajudar aqueles irmãos. Mas ele era zeloso com a igreja, mas uma pessoa tem que ser, em primeiro lugar, zeloso consigo mesmo. Eu não posso ser zeloso com os outros, eu não posso ser zeloso no sentido de procurar ajudar os outros, se eu, em primeiro lugar, não for zeloso comigo. E ser zeloso comigo é ser zeloso na minha relação com Deus. Eu tenho que realmente estar focado em Deus. Eu tenho que o ser zeloso é de facto ter como objetivo procurar crescer cada vez mais na minha relação com Deus. Estar cada vez mais perto de facto do Senhor e estar cada vez mais em conformidade com a vontade do Senhor. E o ser zeloso é alguém que se empenha nisso, que dá tudo por isso, que se esforça e está pronto para tudo para que isso aconteça de facto na sua vida. Eu tenho a certeza que todos nós aqui somos zelosos. Nós somos zelosos com os nossos interesses, é ou não é? Qual de nós não é zeloso para procurar ter algo de melhor para a sua vida? Algo de melhor para a sua família? Ter algo de melhor para ter uma casa melhor, ou ter um trabalho melhor, ou dar o melhor à família. E nós somos, por vezes, tão zelosos nisso. Estamos disponíveis a fazer tudo para que tal aconteça. Portanto, somos extremamente zelosos nisso. E, por vezes, tão pouco zelosos na nossa relação com Deus. Abdicamos da nossa relação com Deus por qualquer coisa. Porque somos e temos mais interesse em outras coisas, nomeadamente nos nossos interesses pessoais, do que na nossa relação com Deus. E, portanto, eu, em primeiro lugar, cada um de nós, e permito ao Senhor que cada um de nós seja efetivamente zeloso consigo mesmo. Tenha zelo na sua relação com Deus. E ter zelo na sua relação com Deus é se esforçar e tudo fazer para que essa relação com Deus ela seja cada vez melhor. Ela seja cada vez mais próxima. Ela seja cada vez, de facto, mais total. E que o Senhor nos ajude a, de facto, nos empenharmos nisso, estarmos dispostos a pagar o preço para que, de facto, a nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus, ela seja cada vez mais próxima, mais forte. E então, quando eu, de facto, estou bem espiritualmente, e porque sou zeloso nesse sentido, é evidente que eu posso então também ajudar os outros nesse zelo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo fala dos dons. E no versículos 27
diz: ora vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, pôs milagres, pôs dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo qual é o meu dom. Irmãos, todos nós temos dom. Temos um dom ou vários dons. Deus nos tem dado dons. Todos nós temos. E será que nós já temos procurado entender com toda a clareza qual é o dom que Deus me deu? E temos nos esforçado, temos sido zelosos, não só no conhecimento desse dom, mas no pôr de facto em prática o dom que o Senhor nos deu para e pô-lo ao serviço do Senhor, ao serviço da Igreja. Será que nós temos realmente sido zelosos nesse sentido? Zelosos no sentido de conhecermos qual é o meu dom e procurar com zelo que esse dom seja usado para glória e bênção, para a glória do Senhor e para a bênção da Igreja. Deus tem dado dons à Igreja para o crescimento da Igreja. De facto, cada um de nós tem dom, e quando todos os dons que Deus tem dado à sua Igreja, eles são de facto postos em prática, em ação, então há bênção na Igreja, há crescimento na Igreja. Agora, o mal é quando nós, infelizmente isso é grande parte da Igreja, que alguns nem sabem quais são os dons que têm, e alguns que sabem quais são os dons que têm, mas no entanto não os usam, não os põem em prática, não os põem ao serviço do Senhor. Isso não é zelo, isso é desmazelo. Isso não é ser zeloso pelo dom que Deus nos deu. Não é procurarmos crescer nesse dom. Que esse dom de facto possa cada vez trazer mais bênção para a Igreja, pô-lo em prática. Portanto, é importante que nós sejamos zelosos no conhecimento do dom que Deus nos deu e procurarmos pôr esse dom a render para a glória do Senhor. E que o Senhor nos ajude a sermos zelosos e não desmazelados, mas sermos zelosos nos dons e na nossa relação com Deus. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 2, temos aquele episódio que o Senhor Jesus, no versículos 16, 18, que diz: e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. O Senhor Jesus Cristo, ele foi zeloso com a casa do Senhor. O templo não é o que é hoje. Hoje Deus não habita em templos feitos por mãos dos homens, mas naquela altura Deus habitava no templo. Era no templo que Deus tinha comunhão com o seu povo. Era no templo que Deus falava, era no templo que Deus se manifestava. Portanto, aquele lugar era um lugar sagrado, era um lugar santo, separado para a comunhão com Deus, separado para a presença de Deus. E o Senhor Jesus foi zeloso nessa santidade. Não podia ser a casa de Deus ser transformada no mercado, a casa de Deus ser transformada de facto numa feira. Não, a casa de Deus é o lugar de encontro com Deus. E a atitude que o Senhor Jesus tomou, o zelo que ele de facto teve em limpar tudo o que não era
não tinha a ver com Deus, todo o negócio, toda aquela manifestação carnal que existia naquele lugar, o Senhor Jesus Cristo retirou tudo aquilo. A atitude do Senhor Jesus fez com que alguns se lembrassem da palavra de Deus. A atitude do Senhor Jesus fez com que aqueles que viram aquilo se lembraram deste versículo que está num salmo que diz: o zelo da tua casa me devorará. O facto de sermos zelosos faz com que nós possamos então ajudar os outros a compreender o quão importante devemos ser zelosos com Deus, zelosos com as coisas de Deus. E portanto, irmãos, a atitude do Senhor fez despertar isto. E que o Senhor nos ajude a cada um de nós, se cada um de nós for zeloso com as coisas de Deus, com a relação com Deus, certamente poderemos então ser uma bênção para os outros. Podemos então despertar nos outros algo que até possam estar a esquecer. É verdade que alguns, quando veem muito zelo, muito empenho, dizem que somos fanáticos. O ser zeloso para algum é ser fanático. Mas não importa, irmãos, sejamos zelosos. Se querem chamar fanáticos, o problema é de quem chama. O que importa é que cada um de nós seja zeloso com Deus, zeloso com a sua relação com Deus, e não permita que nada perturbe esta relação. Não permita que nada perturbe, de facto, esta nossa relação, esta comunhão com Deus. Hoje, como eu disse, o templo, nós somos o templo do Espírito, somos o templo de Deus. E será que nós temos também cuidado com o templo? Será que existe também este cuidado? O Senhor Jesus teve cuidado com o templo, porque havia coisas no templo que não podiam estar ali, que não podiam acontecer ali. Será que nós também temos zelo com o templo? Deus habita em nós, irmãos, e Ele de facto habita num lugar e Ele preenche todo esse lugar. Ele é o Senhor de todo esse lugar. Ou será que, como a palavra de Deus nos diz acerca do Espírito, que Ele está triste? Porquê? Porque nós deixamos que coisas que não deviam de existir na nossa vida espiritual, elas existem, que afetam a nossa vida espiritual e que entristece o Espírito, reduz a ação do Espírito. A ação do Espírito é reduzida exatamente porque existe algo que não devia de existir realmente na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a sermos efetivamente zelosos. Como disse e repito, não importa que sejamos rotulados de fanáticos, o que importa é que sejamos zelosos com a nossa relação com Deus e tudo façamos para que essa relação seja o mais próximo, o mais preenchido. Faltam palavras para dizer de facto aquilo que eu sinto. Que esta relação seja total, numa comunhão total e profunda com Deus. E então sim, eu posso então poder ajudar também os outros a serem zelosos. No segundo livro de Reis, nós temos um outro exemplo. Segundo livro de Reis, no capítulo 10, segundo livro de Reis, que diz assim, uma conversa entre Jeú e Jonadab, que diz assim no versículo 15: E partindo dali encontrou Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saiu e lhe disse: Reto é o teu coração, como o meu coração é com o teu coração? E disse Jonadab: É. Então se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo ao carro. E disse: Vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no carro. Vai comigo. Se o teu coração é igual ao meu, há um corinho que é assim, né? Se o teu coração é igual ao meu, como é que é o resto?
dá-me a mão. Dá-me a mão, não é? Dá-me a mão e meu Senhor será, coisa assim de género. Mas se o teu coração é com o meu coração e ambos sentimos o mesmo, somos zelosos pelo Senhor, somos zelosos pelo povo do Senhor, então diz, sobe comigo. E depois leiam o resto, eles destruíram os profetas de Baal. O povo estava numa miséria devido à idolatria. E este homem acabou com aquilo, porque ele era zeloso com Deus, era zeloso com as coisas de Deus. E por isso ele podia, juntamente com outro, que também tinha zelo pelo Senhor, fizeram uma obra que era necessário acabar com a idolatria. Por isso, irmãos, quão importante é que nós sejamos verdadeiramente zelosos com a nossa relação com Deus. Sejamos zelosos com a nossa vida familiar, com o nosso emprego. Claro, devemos fazer o melhor, porque o devemos fazer para com o Senhor. Mas acima de tudo isso está a nossa relação com Deus. Porque se a nossa relação com Deus ela for cuidada, ela for de facto como deve ser, afetará tudo o resto. E afetará também aqueles que estão à nossa volta. O exemplo de zelo em Filipenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 3 e verso 7, capítulo 3 e verso 7, mas o que para mim era ganho reputei perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Isto é alguém que é zeloso com a sua vida espiritual, com a sua relação com Deus. É isso que era o mais importante para Paulo. Era a sua relação com Deus. E por isso ele cuidava dessa relação. Ele se esforçava e dava tudo para que essa relação fosse a mais perfeita possível. Para que dessa forma, então, ele pudesse também ajudar os outros a crescerem espiritualmente, a serem, de facto, uma bênção e a poderem também ter uma vida espiritual que honre uma relação com Deus, que honre e glorifique, de facto, o nome do Senhor. Era isto, irmãos, que eu tinha para partilhar convosco. Sejamos zelosos na nossa relação com Deus e que o Senhor nos ajude e não sejamos desmazelados. Amém. Vou tentar ser curto também, mas vou fazer aqui a ligação do que o nosso José disse, com o que o Nando disse, começando por dizer que na nossa passagem de Colossenses 4, 13 e 14, em que nós lemos acerca de... Estou a chegar lá. Em que nós lemos acerca de Epáfras, no versículo 13, dou-lhes testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúde-vos Lucas, o médico amado, e Demas. E fazendo a ligação ao que o nosso irmão José disse, Lucas era um destes homens que tinha conhecimento dos dons que Deus lhe tinha dado e que tinha zelo no exercício de todos eles. Porque, se vocês repararem, Lucas era um evangelista completo, era um historiador completo e era um médico completo. E nós vemos o exercício dele desde que ele começou, desde praticamente que ele se converteu, até ao fim. E vemos até ao fim, neste caso, do apóstolo Paulo, do ministério dele. E que provavelmente ele continuou. Porque nós muitas vezes, e se calhar podíamos pensar, e se nós tivéssemos só as cartas de Paulo, nós só lemos acerca de Lucas, e Lucas só é mencionado 3 vezes. Uma delas é nesta passagem, a segunda passagem é em Filémon, no capítulo 1 e versículo 24, quando na verdade só tem um capítulo. E se nós lermos lá, ele é mencionado, Lucas é mencionado lá, ele diz: saúde-vos Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores.
E a seguir a isto, vemos que, como o nosso Nando também já citou, segundo a Timóteo no capítulo 4 e versículo 11, a dizer que só Lucas está comigo. Ou seja, vemos Lucas com o seu exercício do início até ao fim. Mas se nós só tivéssemos as cartas de Paulo, se calhar alguns pensavam que Lucas só estava lá para ganhar o dele, para ganhar o pão e que nunca mais ouviríamos nada acerca dele. Mas nós sabemos que não é verdade porque ele mesmo escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E é aí que nós vemos as preciosidades dos dons que o Senhor deu a Lucas e que ele exerceu. E nós vemos alguns preciosismos até na linguagem dele, a forma como ele detalha. E houve até historiadores que estudaram o Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos, alguns até a criticar, dizendo que o que ele escreveu lá não é histórico, que fala lá de coisas que não existiam. E houve pessoas, historiadores, que foram, e arqueólogos também, estudar só os Atos dos Apóstolos e eles encontraram mais de 100 pontos em que Lucas menciona de cidades, de cidades, de pessoas, de ações, de rituais, de atitudes, mais de 100 pontos que eles veem que é algo que aconteceu e que historiadores e arqueólogos a estudarem acerca desses vários pontos perceberam que tudo que Lucas fala em Atos dos Apóstolos, tudo aquilo é verdade. E aquilo tudo é verdade porquê? Porque ele presenciou, ele esteve lá, ele vivenciou aquilo. E se nós lermos, irmãos, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos e no versículo 11, nós vamos perceber que Lucas, nos seus detalhes, a uma dada altura, porque Lucas, quando mencionava, e nós sabemos que ele descreveu acerca de coisas que outros viram, no entanto, quando nós chegamos a Atos 16, no capítulo 16 e versículo 11, notem esta expressão que ele diz, e navegando de Troas, notem o que ele diz agora, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles. Notem-se que Lucas, desde o início até aqui, ele está sempre a relatar uma história e fala acerca dos outros. Mas daqui para a frente, se vocês forem ler do 16 para a frente, ele inclui-se na história. Ou seja, nós vemos que ele era testemunha de tudo aquilo que aconteceu. E vemos este preciosismo da história dele. Ele estava lá, ele tinha visto. Tudo aquilo que ele relata ali não é algo que viesse da cabeça dele, não é algo que ele tivesse a escrever uma história a inventar. Não, ele estava lá. Ele estava presente em tudo aquilo que aconteceu. Ele viu, ele sabia, ele próprio que escreveu o seu Evangelho, que tem o título do seu nome, ele conhecia acerca da lei mosaica, ele conhecia acerca da história do Senhor. Tanto que se ele não conhecesse e se ele não soubesse das pessoas que conheciam a história, ele era completamente incapaz de escrever, incapaz por ele próprio. Mas sabemos que o Espírito Santo inspirou e que ele mesmo investigou, tanto que se nós formos ler o início do Evangelho de Lucas, e podemos ir lá ver, ele próprio faz esse relato. E o relato dele não vinha de mera imaginação dele, ou dele inventar uma história. Ele diz assim no capítulo 1, a partir do versículo 1. Tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração do quê? Dos factos que entre nós se cumpriram. Ele está a falar de algo que é um facto, que aconteceu exatamente, que entre nós se cumpriram. Segundo nos transmitiram os mesmos, que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti. Ele descrever o quê? Descrever estes factos que aconteceram. Ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado, e note o que ele diz agora, minuciosamente. Ele foi ao detalhe. Ele tinha em atenção e preocupação com os detalhes do que tinha acontecido. Minuciosamente de tudo, desde o princípio. Para quê? Para que conheças, notem agora, conheças a certeza das coisas de que já estás informado. E aqui nós percebemos que Teófilo, de facto, já tinha sido informado de alguma coisa, mas Lucas foi à precisão, foi minucioso, para que ele tivesse e confirmasse a certeza daquilo que ele já tinha ouvido. E vemos Lucas com detalhes e preciosismos fantásticos. Não sei se vocês alguma vez os irmãos tiveram a intenção, mas, por exemplo, em Lucas, no capítulo 14 e no versículo 2, e podemos lá ver, vemos Lucas a utilizar uma expressão que é única, e que é única entre os médicos, e que se calhar a Priscila, que está aqui, que é a enfermeira, depois pode confirmar ou não. E ele diz assim, no versículo 1, aconteceu num sábado que, entrando em casa de um dos principais dos fariseus para comer o pão, eles o estavam observando.
E eis que estava adiante dele um certo homem hidrópico. E notem que este homem hidrópico, a tradução, se não me engano, e a Sila pode depois confirmar, que a hidropisia era considerado um inchaço anormal do corpo. Pelo menos é a tradução que dão. E este termo, esta palavra no grego, é a palavra hidrópicos, que é um termo que é da altura, era da literatura médica, era um termo utilizado entre os médicos, que eles conheciam. Eles sabiam o que é que era este sintoma, o que é que este homem tinha. E reparem que só o facto, aqui nós vemos que ele fazia o exercício das duas coisas, dele sendo como historiador, a detalhar tudo minuciosamente. Vemos que ele falava daquilo que ele próprio tinha visto, daquilo que ele tinha investigado, que ele era um investigador nato e nós vemos isso. E vemos como ele, sendo médico, ele conhecer coisas que provavelmente só os médicos daquela altura conheciam. A descrever sintomas, a detalhar de certas doenças que certas pessoas tinham. Por exemplo, alguém, se calhar, Marcos, ao ler isto ou outros, poderiam dizer que era um homem que tinha um inchaço normal do corpo. Mas ele não, ele sabia qual é que era a condição dele. E ele disse qual é que era. Era hidropisia, que era um homem hidrópico, que tinha esta doença. Mas ele vai mais ao detalhe. Se nós, por exemplo, lermos no mesmo Evangelho, mas no capítulo 22, quando o Senhor estava no jardim do Getsemane, nós sabemos a angústia e a agonia que o Senhor estava. Mas reparem que nenhum dos outros Evangelhos relata a condição que o Senhor tinha, como Lucas detalha. E Lucas, notem o que ele diz. Ele diz no versículo 44 que o Senhor Jesus estava imposto em agonia, estava num sofrimento tal, que ele diz, orava mais intensamente. E notem agora o que ele descreve. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Ele está a descrever algo que ele também conhecia e que os outros não conheciam e provavelmente, se calhar, nem descreviam. Mas provavelmente Lucas sabia qual é que era a condição dele e sabia que o Senhor estava a suar grandes gotas de sangue que corriam até ao chão por causa da agonia em que ele estava e da oração intensa que ele fazia. Ou seja, vemos Lucas a dar uma riqueza acerca do Senhor, vemos ele a usar os dons dele de tal forma que isto não só nos mostra os factos daquilo que aconteceram, dão-nos esperança, dão-nos certeza, dão-nos até nós percebermos mais a forma como o Senhor estava a sofrer, de forma que, se calhar, de outra forma não saberíamos. E vemos a forma como o Senhor utiliza os dons daqueles que querem ser usados por Deus e que o põem nas suas mãos. E Lucas era este homem. Era um homem zeloso dos dons que tinha e vemos que ele, nas mãos do Senhor, foi usado de forma fantástica. Poderíamos dizer que se Timóteo estava à direita de Paulo, Lucas estava à esquerda, porque Timóteo era a pessoa que iria fazer o trabalho que sempre Paulo não conseguia fazer. Era a pessoa que estava lá para ensiná-los e para fortalecê-los naquilo que o Senhor tinha dado por meio do apóstolo Paulo, mas Lucas estava à esquerda, sempre a cuidar do apóstolo Paulo, sempre com ele. E as convicções que ele tinha eram as convicções que o próprio apóstolo Paulo tinha e que o capacitaram a ele, perante lutas tremendas, a ele ainda assim estar firme. E é isso que nós vemos de Lucas, alguém a usar os seus dons, e o facto dele de usar os seus dons, de exercer o seu ministério, o fez de facto tornar um homem fantástico que nós vemos na palavra de Deus, e tudo isto pela graça de Deus. Isto tem muito a ensinar-nos, irmãos, acerca de nós utilizarmos os nossos dons na obra do Senhor, independentemente do que sejamos. Lucas era um médico, era historiador, tinha todas estas capacidades que ele usou ao máximo que poderia ser, mas temos outros que não eram assim, mas mesmo assim eram utilizados ao máximo. E nós já temos descrito homens como Epáfras, que temos visto o zelo que ele tinha pelos crentes. Não sabemos o que é que ele fazia em termos de trabalho, se ele era médico também ou não, se era historiador ou não, mas sabemos que ele, com os dons que ele tinha, ele queria ser usado ao máximo na obra de Deus. E vemos o zelo que ele tinha para com os crentes. E aqui em Lucas nós vemos o mesmo. Vemos Lucas a usar os seus dons ao máximo que poderia ser. E vemos a forma como o Senhor utilizou e usou de forma fantástica para, de facto, firmá-lo e usar até os livros que ele escreveu, os Evangelhos de Lucas e os Atos dos Apóstolos, para, de facto, fortalecer e dar, de facto, esta certeza de salvação. É por isso que nós vemos, irmãos, em Atos até a compreensão que ele tinha da mudança do programa dispensacional e a forma como até Lucas vai escrevendo. Não é por acaso que nós dizemos que Atos é uma mudança de dispensação e que vemos, é uma revelação progressiva da dispensação da graça de Deus, e vemos a forma como Lucas vai fazendo isso
de forma fantástica, da forma como ele começa com Pedro e no fim acaba com Paulo. E da forma que Pedro vai diminuindo e desaparecendo de cena, o apóstolo Paulo vai aparecendo cada vez mais. E vemos esse conhecimento, esse discernimento que ele tinha pelo estudo das Escrituras e pelo exercício também dos seus dons e de facto pela compreensão que Deus lhe deu e que através do apóstolo Paulo capacitou também a ajudar os outros. Vemos que Lucas de facto era muito necessário na obra de Deus. E não é pelo mais, irmãos, pois nós sabemos que o apóstolo Paulo ele era constantemente espancado. O apóstolo Paulo, por causa do evangelho que ele pregava, estava sempre a ser maltratado. E ele, quando vê e descreve as vezes que ele foi maltratado, e vemos em passagens como Atos 14:19, que depois podem ler, Atos 16:22, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 24, vemos ele ali a relatar o currículo dele de espancamento do início até ao fim, e o homem que o apóstolo Paulo era, e as vezes que ele foi maltratado, ele só podia ter um médico com ele constantemente. E se Lucas não estivesse constantemente com ele, não sabemos, se calhar, se o apóstolo Paulo resistiria muitas das vezes que ele foi maltratado. Então nós vemos aqui a utilização dos dons por parte de Lucas, o máximo que ele poderia ser. E se ele não tivesse usado os dons que Deus lhe deu para a sua obra, nós não sabemos como é que seria a vida do apóstolo Paulo. E pelo facto de nós sabermos e vermos o apóstolo Paulo a mostrar, e vemos na palavra de Deus o facto de ele ser médico, e mostrar que os dons de curas, o facto de terem de desaparecer, e por estarem a desaparecer havia a necessidade de ter um médico, vemos aqui Lucas a suprir essa necessidade. Ou seja, se os dons de milagres e de curas estão a desaparecer, eles vão começar a precisar de médicos. E vemos que Lucas era esse o médico que o apóstolo Paulo precisava para a obra que Deus lhe tinha dado e que ele tinha de fazer. E se ele não fizesse, o que seria se calhar do apóstolo? Quem é que ele teria para cuidar dele? Tanto, irmãos, que nós, quando chegamos ao fim e vemos que só Lucas estava com o apóstolo Paulo, e é por isso que Paulo faz uma grande ênfase nele, a dizer que só Lucas está comigo. E damos graças a Deus por homens como Lucas, que mesmo na pior das situações, ele nunca deixava o apóstolo Paulo, seja em que situação fosse uma luta e se vocês lerem, e se os irmãos lerem as epístolas de Paulo a Timóteo, vão ver a luta que o apóstolo Paulo teve em Éfeso. Foi uma luta tremenda com os judaizantes daquela altura, homens que diziam ser doutores da lei, e que o apóstolo Paulo dizia deles que eles não sabem o que dizem nem sabem o que afirmam, e mesmo assim queriam ser doutores da lei. E nós vemos da luta que o apóstolo Paulo teve em Éfeso, que ele descreve na primeira e na segunda epístola a Timóteo, vemos que nessas duas lutas que ele teve, com aqueles que afirmavam que era preciso seguir a lei, Lucas estava lá presente. E certamente que Lucas foi uma ajuda tremenda. É por isso que Paulo diz, só Lucas está comigo. E vemos a capacidade que ele, ao exercer os seus dons, fez com que ele estivesse sempre firme na obra. E isso mostra-nos, irmãos, que nós de facto temos que continuar a exercer os nossos dons, continuar a estudar a palavra de Deus, continuar a lê-la, a exortá-la uns aos outros, para de facto nós permanecermos firmes. E só assim é que nós vamos manter-nos firmes. Se nós de facto formos ativos no ministério da palavra de Deus, se formos ativos todos os dias no estudo da sua palavra e também a exercê-la uns com os outros. Mas, como o Nando também referiu, Demas foi exatamente o oposto. E é interessante, irmãos, que da mesma forma que nós lemos acerca de Lucas, e Lucas aparece, pelo menos o nome dele aparece 3 vezes nas epístolas do apóstolo Paulo, é curioso que Demas também aparece 3 vezes. Ele nas duas primeiras, que é em Colossenses 4:14 e Filémon 1:24, ele normalmente aparece a seguir a Lucas, mas quando Paulo refere-se ele a primeira vez a Demas, foi para dizer Demas me desamparou. E vemos que Demas era exatamente o oposto de Lucas. Nós sabemos que ele estava com Lucas e o apóstolo Paulo, sabemos que ele estava lá presente, sabemos que ele estava a par de tudo o que Lucas até provavelmente escreveu, das cartas e das epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, ele estava a par disso tudo. Ele sabia tudo o que tinha acontecido. Ele tinha pelo menos estado lá quando eles estavam a exercer o ministério. Mas nós nunca lemos que Demas tenha também participado de alguma forma. Vemos que ele estava lá, que de alguma forma dizia olá, mas nós não lemos nenhuma atividade da parte dele. A única coisa que nós lemos é que Demas sempre foi passivo, mas que no fim ele desamparou-os. No fim, quando o apóstolo Paulo mais precisou,
de cooperadores, quando ele mais precisou de companheiros para também o defenderem, por exemplo, em Éfeso, no caso do contexto das epístolas a Timóteo, Demas saltou do barco. Na maior altura em que ele podia exercer o ministério, em que ele podia pôr em prática tudo aquilo que ele sabia, porque ele estava a par de tudo, assim como Lucas, ele, quando chegou à altura que era preciso, de facto, mostrar as armas e ir à luta, ele simplesmente saltou fora, foi-se embora e não quis saber. Isto mostra-nos, irmãos, que se nós não exercermos o nosso ministério, que o Senhor nos ajude a nós, de facto, sermos ativos e sermos proativos no exercício e no ministério e também na prática exercer a palavra de Deus, para de facto nós continuarmos firmes. A passividade em várias coisas, no estudo da palavra de Deus, no exercício do ministério, mais cedo ou mais tarde faz com que o nosso coração se torne frio, não seja mudado, não seja incitado ou movido a exercer, a chegar-se exercer os dons que Deus nos dá e nós pormos em prática o nosso ministério. E se nós não formos sempre passivos durante toda a nossa vida aqui neste mundo, o mais certo é quando vierem as adversidades, quando vierem as dificuldades, quando vierem as lutas, o mais certo é provavelmente nós saltarmos fora, por causa da nossa passividade. Por isso, irmãos, que de facto o Senhor nos ajude a nós estarmos conscientes dos nossos dons, a nós continuarmos a estudar a palavra de Deus e sermos ativos na obra. Isso é muito importante, porque senão há o risco enorme de facto acontecer como Demas. No momento da maior luta, no momento em que precisavam dele, no momento em que ele podia fazer-se valer, em que ele podia de facto exercer e trabalhar na obra do Senhor, ele saltou fora. Que o Senhor nos ajude a de facto nós não sermos assim, mas pelo contrário, pormos em prática o que Deus diz e de facto irmos à luta. É por isso que estamos cá, é falar da palavra de Deus, tornar claro a dispensação da graça de Deus e de facto nós pormos em prática e sermos zelosos nisto que o Senhor nos deu. Só assim é que nós vamos fazer valer e de facto vamos ver o Senhor a usar e a trabalhar nas nossas vidas de formas que se calhar nunca imaginávamos. Não sabemos se Lucas imaginava alguma vez que as epístolas que ele escreveu e os livros alguma vez viessem a ser considerados de alguma forma e a chegar a nós hoje. Mas vemos que ele preocupou-se em fazer o trabalho e exercer os dons dele e isso deu frutos e chegou a nós até hoje pela graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe.